quem nos leva é o sopro do Senhor. Acreditamos que ao Senhor pertence tudo. O que Ele fez foi por amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 2 de novembro, estamos vivenciando um momento especial. A Igreja dá à data litúrgica do dia 2 de novembro o título de comemoração de todos os fiéis defuntos. É um dia no qual nós, cristãos, rezamos principalmente pelos nossos irmãos na fé, ou seja, os batizados em Cristo, que já morreram. Claro que toda a humanidade, e não só os cristãos, são objeto da oração e solicitude da Igreja, que é o corpo de Cristo, Salvador de todos. Diariamente na Santa Missa, a Igreja nos recorda não somente os nossos irmãos que partiram desta vida, mas também todos aqueles cuja fé só vós conheceis. Seja como for, o dia de finados coloca-nos diante de uma questão fundamental para a nossa existência: a questão da morte. O nosso modo de enfrentar a vida depende muito do modo como nós encaramos a morte e vice-versa. Atualmente, há 4 modos possíveis de encará-la, de colocar-se diante da realidade da morte. Pois então vejamos qual é essa. Há aqueles, e não são poucos, já digo, não são poucos, que cinicamente, ignoram, vivem como se o dia não tivesse que morrer. Preocupam-se tão somente com essa vida, Comem, bebem, em geral, quando vão num sepultamento, conversam o tempo todo sobre futebol, sobre política ou quaisquer outros assuntos rasteiros, banais na nossa vida. São pessoas rasas. Essas pessoas que nunca pararam de verdade para se perguntar sobre o sentido da vida e por isso mesmo não vivem, sobrevivem apenas. Estas, quando tiverem que enfrentar a própria morte, que vazio e que absurdo eles vão encontrar. É o preço a pagar pelo modo leviano com que viveram a vida, comendo, bebendo em geral, aproveitando tudo sem se preocupar. Isto é triste porque quando o homem não pensa na morte, ele esquece que ele é finito. Ele esquece que o homem é passageiro. E assim ele começa a julgar Deus de si mesmo e tudo que consegue é infernizar sua vida e a vida dos outros. E nós temos vários exemplos no nosso dia a dia, exemplos até atuais. Há ainda aqueles que, diante da morte, ficam angustiados, se apavoram, chegam até o desespero. A morte os amedronta, Parece que uma insensatez sem fim, pois é a negação de todo desejo de vida, de felicidade, de eternidade que cresce no coração do homem. Estes, então, sentem-se como que esmagados pela certeza de um dia ter que encarar frente a frente tão fria, tão tirana e poderosa adversária que é a morte. Assim, querendo ou não, podem afirmar como Sartre, que é um filósofo francês que diz assim, que a vida é uma paixão inútil. Há também um terceiro grupo, que são dos otimistas, mas são otimistas ingênuos, meus irmãos. Repito, são otimistas ingênuos. Por quê? Vê-los nessas seitas esotéricas de inspiração oriental, entre doutrinas de reencarnacionismo, o Seixo Noye, por exemplo, que é uma seita que afirma que o mal, a doença e a morte são apenas uma ilusão. A mediação e o autocontrole e a purificação contínua pode libertar o homem de tais ilusões. Ou até o espiritismo que proclama, bêbado de doce ilusão, a morte não existe, não há mortos. É esta afirmação existente no monumento ao nascimento do espiritismo moderno, se não me engano, em Huntsville, que fica nos Estados Unidos. Há uma frase que diz assim: não há morte para nos agredir, há somente uma desencarnação.
Mas há ainda um último modo de encarar a morte tipicamente cristão. A morte existe sim, e dói, e machuca. Não somente existe, como também marca toda a nossa existência. Vivemos feridos por ela e em cada dor, em cada doença, em cada derrota, em cada medo, em cada tristeza, até a morte final. Não se pode fazer pouco caso dela. Ela nos magoa, a morte nos ameaça, a morte nos desrespeita, entristece-nos, frustra as nossas expectativas sem pedir permissão. A morte não pede permissão para chegar. O cristão é realista diante da morte. Ele recorda-se lá da palavra em Gênesis, de morte morrerás. Então os discípulos de Cristo somos pessimistas? Não, nós simplesmente não nos iludimos. Sabemos que a morte é uma realidade, e é uma realidade que não estava no plano de Deus para nós. Nós não fomos criados para ela, mas sim para a vida. Deus não é o autor da morte, não se engana. Deus não é o autor da morte. Ele não a quer nem se conforma com ela. Tanto que Deus não se conforma com ela que Ele enviou o seu Filho, aquele mesmo que disse: eu sou a vida, eu sou a ressurreição. E o próprio Filho de Deus morreu da nossa morte, para que nós não morramos sozinhos. Entende, meu irmão? Mas sim para que nós morramos com Ele, com o Cristo, e com Ele que venceu a morte, ressuscitando para nós cristãos também a morte, que era como uma caverna escura sem saída, tornou-se agora um túnel, cujo finalzinho do túnel é luminoso. Isso mesmo, Cristo arrombou as portas da morte, derrubou as correntes da morte. Ainda que eu passe pelo vale da morte, nenhum mal eu temerei, porque está comigo. Em Cristo a morte pode ser enfrentada e vencida. Coloca isso no teu coração, meu irmão. Em Cristo a morte pode ser derrotada, pode ser enfrentada e vencida. Certamente ela continua dolorosa. Ela nos desrespeita ainda. Mas se no dia a dia nós aprendermos a viver unidos a Cristo e a vivenciar as mortes de cada momento em comunhão com o Senhor, que também venceu a morte no final ela será apenas um adormecer em Cristo. Por tudo isso, o dia de finados é sempre uma excelente ocasião, não somente para rezar pelos nossos irmãos que já faleceram, mas também para que nós passemos a pensar na nossa morte, na nossa vida. Pois tal vida, tal morte. E a única certeza que temos, meus irmãos, minhas irmãs, é que o destino igual para todo ser humano é a morte. Os que amaram como Deus mandou amar, quem lutou para ver feliz outras pessoas, eternamente.